Dando continuidade à explicação das questões da atividade de revisão, nesse vídeo eu vou explicar as questões 7 e 8. Começando pela questão 7, ele diz assim, as linguagens Java e C++ são case sensitive. E isso significa que essas linguagens, conforme explicado em sala de aula, case sensitive são as linguagens que diferenciam letras maiúsculas de minúsculas. Então, vocês viram lá atrás, em um dos programas aqui, se eu não me engano foi no primeiro, observem que o system aqui, ele estava digitado, ele estava no texto aqui, nessa questão, com letra maiúscula, ele estava dando um erro. Por quê? Porque é uma linguagem case sensitive. Ela precisa obrigatoriamente ser colocada em minúsculo, e como aqui tinha sido colocado, ele deu um erro. Assim como se a gente coloca o F do for, o S do set locale, enfim. Então, ela é uma linguagem que diferencia letras maiúsculas de letras minúsculas. Isso é uma linguagem case sensitive, tá? Aí ele diz assim, isso significa que essas linguagens, então eu preciso verificar qual dessas opções é verdadeira. Então ele fala assim, retorna o verdadeiro o uso da função case x, não tem nada a ver. São sensíveis às informações utilizadas? Não. Retornam falso o uso da função case x? Também não. Utilizam o comando switch, que é o escolha, ou diferenciam maiúsculas de minúsculas em seus identificadores. Quando a gente fala identificadores, é quando eu dou um nome para uma variável. Então, por exemplo, aqui soma. Essa aqui é uma variável, a partir do momento que eu dei um nome, ela passa a se chamar identificador. Quando ele está dizendo que diferencia maiúsculo de minúsculo em seus identificadores, é que se eu colocar aqui na declaração como sendo S minúsculo e depois aqui, durante o código-fonte, eu colocar o S maiúsculo, ele vai dar um erro, porque ele não vai reconhecer que essa variável que eu coloquei aqui com a letra S maiúscula é a mesma dessa. Então, se a gente olhar, a opção correta é a letra E. Então, ele diferencia maiúsculo e maiúsculo em seus identificadores. Mas não só em seus identificadores, tá? Existem palavras-chave, palavras específicas das linguagens, também ele faz diferença em relação a isso. Então, quando vocês forem trabalhar um código, cuidado, se você escreve o nome da variável com letra maiúscula, quando for utilizar no meio do código também precisa ser, e assim sucessivamente. Passando para a questão 8, tem lá assim, considere o seguinte trecho de código desenvolvido em C++. Então, foi apresentado um código simples aqui, e foi dito assim, considere os dados apresentados, julgue os itens abaixo como verdadeiro ou falso e em seguida assinale a opção correta. Então, eu tenho 4 afirmações aqui e eu preciso identificar em cada uma dessas afirmações se elas são verdadeiras ou falsas, para depois marcar qual é a sequência correta aqui dessas respostas de verdadeiro ou falso. Então, a gente vai começar, por exemplo, ele fala assim, caso o valor da variável letra 1... Então, primeiro vamos entender o contexto aqui, né? Foram declaradas 2 variáveis, letra 1 e letra 2, que são do tipo char. Foi solicitado ao usuário que ele digite uma letra, e ele digitou a letra 1, depois foi apresentada uma nova mensagem para ele digitar uma outra letra, ele digitou a letra 2, e aí existe um teste condicional que pergunta, por exemplo, se letra 1 for menor que letra 2, ele vai escrever as letras foram digitadas em ordem alfabética. Se não, ou seja, se a letra 1 não for menor que a letra 2, ele vai dizer que as letras não foram digitadas em ordem alfabética. E aí depois ele dá um system pause, que é um comando para poder ficar parado e mostrar o resultado, e finaliza o int main aqui. Então, observem que aqui a gente não tem uma estrutura de repetição, ele vai executar uma única vez a ação aqui. Então, vamos ver a primeira situação. Caso o valor da variável letra 1 seja preenchido com C minúsculo e o valor da variável letra 2 com F minúsculo, será exibida a mensagem as letras foram digitadas em ordem alfabética. Essa opção 1 ela é verdadeira. Por quê? Porque o C ele vem antes do F, tá? Então, eu vou estar representando em ordem alfabética aqui. Eu vou realizar o teste no C++ com o mesmo código-fonte, a única diferença é que eu acrescentei aqui o system CLS e o return main.
não é uma estrutura de repetição, é só para mim não ter que ficar compilando mais de uma vez. Então o sistema CLS ele limpa a tela e o return main ele vai retornar para cá, para esse main aqui da linha 4 e executar o programa novamente. Voltando a dizer, só para não ter que ficar compilando lá. Então, quando eu compilo o programa, que por exemplo eu digito a letra C minúsculo e a letra F minúsculo, ele vai dizer que as letras foram digitadas em ordem alfabética. O if ele também faz comparação de letra, ele não faz só a comparação de números, ele também faz a comparação de letra. Então eu vou apertar o Enter só para ficar aqui, para limpar, e vamos voltar para lá para o nosso exercício. Então a primeira opção aqui ela é verdadeira. Quando a gente vai na segunda, ele diz: o programa irá acusar um erro, pois é impossível utilizar o operador, esse operador aqui, com variáveis do tipo char. Ele está dizendo que nessa letra 11 aqui não é possível comparar menor ou maior com variáveis do tipo char. Isso não é real, é possível sim eu realizar uma comparação. A questão é que ele faz diferença entre letras maiúsculas e minúsculas, tá? Então aqui a gente não foi pensado nisso. A questão de transformar tudo para maiúsculo, transformar tudo para minúsculo, não foi pensado isso. Então ele faz essa diferenciação. Mas nesse caso aqui não contém um erro, tanto que quando a gente compilou o código, observem que esse código fonte que está aqui é o mesmo código fonte, aqui é a linha 11, e quando eu compilo essa linha 11, eu compilo o programa, ele executa normalmente o programa, mesmo sendo letras que eu for digitar aqui, por exemplo, se eu digitar o K e o P, ele vai dizer que foram digitados em ordem alfabética porque o K vem antes do P, tá? Então essa segunda opção aqui ela está errada, porque não é impossível utilizar o operador menor ou o operador maior com variáveis do tipo char. Então eu tenho aqui uma verdadeira e eu tenho aqui uma falsa. Na terceira questão eu tenho: caso o valor da variável letra 1 seja preenchido com T maiúsculo e o valor da variável letra 2 com D minúsculo, será exibida a mensagem: as letras não foram digitadas em ordem alfabética. Teoricamente, ele deveria representar mesmo essa mensagem, mas como não foi tratada a questão de letra maiúscula e minúscula, e ele não vai reconhecer essa diferenciação, porque isso não foi tratado, ele vai mostrar o primeiro resultado que vai ter aqui, que é o da linha 12. Existe um comando que chama uppercase e lowercase, que depois nós vamos trabalhar, que ele transforma todas as letras em maiúsculo, todas as letras em minúsculo. Então aqui, como eu não fiz isso, então não tem como ele verificar. Então eu vou mostrar para vocês que se eu digitar o T maiúsculo e o D minúsculo, eu vou apagar aqui, eu vou digitar o T maiúsculo e o D minúsculo. Ele vai colocar: as letras foram digitadas em ordem alfabética. Porque como a gente não tratou, ele vai pegar o primeiro aqui, ele não vai reconhecer, ele simplesmente vai executar o código. Se eu colocar tudo em letra minúscula, T e D, ele vai reconhecer, porque eu tenho duas minúsculas, ele vai dizer que não está em ordem alfabética. Se eu colocar T maiúsculo e D maiúsculo, ele também vai reconhecer, porque as duas estão no mesmo formato, tá? Então nesse caso aqui, como eu tenho uma letra maiúscula e uma letra minúscula, ele vai pegar o primeiro item que está aqui. Então, no caso, essa é falsa porque não vai apresentar essa primeira mensagem aqui, tá? Então, ele faz diferença entre letras maiúsculas e minúsculas. Na 4, ele coloca: se for informada a mesma letra, tanto para a variável letra 1 quanto para a variável letra 2, não será exibida nenhuma mensagem, pois as letras não possuirão ordem crescente ou decrescente. Então, vamos lá. Nesse teste que a gente fez aqui, se essa condição aqui for verdadeira, ele mostra essa, não é? Se essa condição não for verdadeira, ele já vai cair no else aqui. Como não foi testado se as letras são iguais, ele automaticamente vai cair no else aqui, tá? Então, por quê? Eu digito A e A. O A é menor que o A? Não. Então, se ele não é menor que A, ele entra aqui no else. E aí ele vai mostrar a mensagem de que as letras não foram digitadas em ordem alfabética. O correto teria sido else,
Aí abrir uma chave e colocar se letra 1 igual a letra 2, então escreva as letras são iguais. Aí se não, colocaria que as letras não foram digitadas em ordem alfabética. Mas como isso não foi testado, por exemplo, se eu colocar P e P, ele vai colocar que não foram digitadas em ordem alfabética. Por quê? Porque ele faz o teste da linha 11, o teste não é verdadeiro, ele não entra no então, ele já entra no se não. E ele mostra essa resposta que está embaixo aqui. Então, nessa quarta aqui eu tenho falsa. Então, nesse contexto, apenas a primeira era verdadeira. Então, a resposta que a gente vai ter aqui é a resposta da letra C, que eu tenho V, F, F e F.